Olá, Brasil! Olá, galera do bem! Nós estamos de volta aqui com o Estado de Coisas. Agora prometendo a vocês uma sequência desse programa que ele ficou em pausa durante um tempinho. Mas estamos aqui, eu, Celso Rabelo, aqueles que ainda não nos conhecem, né? Você que chegou agora, eu sou jornalista, né? Sou metido a crítico, né? Analista sociopolítico, e nisso nós estamos trabalhando agora. Por quê? Nesse momento, sobretudo no momento atual do Brasil. E o Estado de Coisas não precisa falar qual o objetivo do programa, né? Nós discutimos o estado de coisas, ou traduzindo para o latim, né? O status quo, certo? Então, eu gostaria de passar a palavra aqui agora para o Carlos, porque o Carlos ele vai fazer uma breve apresentação dele também, certo? Para depois a gente mostrar a novidade de hoje, uma novidade que vocês vão adorar. Carlos, é com você, querido. Ok. Bom, amigos, eu sou o Carlos, eu moro em Santa Catarina. Eu venho do agronegócio e gosto muito de tentar compreender a lógica das coisas. E no momento atual está complicado entender a lógica das coisas, que é o entendimento que nós vamos ter em seguida nesse nosso bate-papo, né, Celso? É isso aí, Carlos. Agora vamos apresentar para eles a novidade de hoje. Hoje nós temos um convidado intimado muito especial, tá? Eu vou falar um pouquinho dele antes, e eu vou pedir a vocês a permissão para ler, porque falar dessa figura especial não dá para falar assim só lembrando. Então, eu vou dar uma lidinha aqui. Autor de vários livros, né? Isso aí, conta-se aí de 20 ou mais livros já escritos, publicados. Entre eles, Acre, o modelo seringal de gestão e política. Poesias, ele é poeta também. Escritor, poeta. Causos e Contos, uma obra inacabada, introdução à política. O bolsonarismo no divã e A Pele Nua. Guiomar dos Santos, Ponto de Inflexão. Estudou contabilidade, estudou direito, especializado em tecnologia da informação, especializado em gestão pública, mestrado em ciência política e sociologia, mestrado em ciências do direito, é autor do Método de Escrituração de Sistema Sigma de Contabilidade, voltado ao serviço público. Vice-presidente do Instituto Conservador do Acre, professor do Sistema de Ensino Médio do Governo do Estado do Acre, professor do Centro Universitário Uninorte, professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Rio Branco, e Estácio Unimeta. Bem, gente, agora está justificado porque que eu tinha que ler, né? Como que eu ia gravar tudo isso. E o nome dele é Lauro Fontes, para quem eu vou passar a palavra agora, é o nosso convidado, porém já disposto a compor a equipe do Estado de Coisas. Ele vai estar sempre nos dando o seu brilho aqui. Eu passo a palavra agora para o professor Lauro Fontes, avisando, professor, aqui nós temos um hábito, tá? Tudo o que você disser será usado a favor do Brasil. Você está sendo gravado. A palavra é sua, Lauro.
Muito obrigado. Estou aqui mesmo sem palavras, sabe? Para agradecer essas referências tão gentis, né, que recebi no dia de hoje. Então, eu não costumo receber muitos elogios porque eu sou meio aversos a sair, a ter uma certa vida mais regrada, mais tranquila em casa. Mas muito obrigado ao programa, aos seus editores, aos seus produtores, a você, irmão Celso, a você, irmão Carlos, né? Pessoas que Deus colocou na minha vida, que me trouxeram tantas luzes e tantas coisas boas nessa caminhada que já não é tão curta, né? Porque a gente tem experimentado discutir esses temas que afligem a nossa sociedade e que preocupam a todos. E por isso mesmo aceitei participar desse programa e fazer parte dessa equipe maravilhosa, equipe de pessoas muito preparadas. Muito obrigado. Eu me chamo Lauro Fontes, sou professor, como eu gosto que me chame, né? Não é falsa modéstia, é porque desde muito cedo me chama assim e eu achei que essa é uma doutrina, né? É uma profissão doutrinária, é aquela coisa que ela te convoca, ela te chama, vai, você é isso. E é como eu gosto de que as pessoas me vejam, como um simples professor disposto a ajudar um pouco as nossas gerações. Muito obrigado a todos. Bem, está aí o grande presente para vocês que nos acompanham, né? O grande presente é o Lauro Fontes hoje, nos dando a sua luz. Eu falo a sua luz porque vocês vão sentir realmente que a palavra do professor Lauro Fontes, ela nos abre a mente. E mente aberta nunca se fecha. Certo? Vamos começar aí com a nossa pauta de hoje, né? Sem mais embromação, não vou nem falar quantas línguas o professor Lauro fala, né? Não vou falar onde ele estudou lá fora, vamos economizar o tempo aqui. Assim como o Carlos, né? O Carlos é um estudioso da política e ele está sempre antenado. Eu não sei onde ele arruma tempo para cuidar do agronegócio dele e também captar tanta informação assim. Ele tem um senso crítico muito bom e eu acho que vai ser bem proveitoso esse nosso encontro de hoje. Eu gostaria de começar aí, lógico, eleições 2022, né? O contexto geral disso aí, sobre os presidenciáveis, né? Estamos realmente preparados, gente, para essa eleição? Nós vamos saber hoje, né? O que, afinal, estamos elegendo? Estamos discutindo a recuperação moral e reabilitação de Lula? Estamos discutindo a adoção de um regime antidemocrático? A mudança do regime de governo presidencialista? E aí vem a pergunta que vale $1 milhão. Haverá mesmo uma eleição no Brasil? Eu passo a palavra aí ao professor. Lembrando, hein, professor, você está sendo gravado e tudo que você disser será usado a favor do Brasil. Graças a Deus. Vamos lá, professor, a palavra é sua para abrir. Obrigado. Depois de tantas palavras que eu vou falar, né? Mas olha só, eu peço licença aqui a Carlos e a você, Celso, para dizer que é muito difícil que nós estejamos próximos de uma eleição. Isso é muito difícil. Pode reunir muita gente aí para dizer, vai ter eleição. O TSE pode dizer, vai ter eleição. Mas é preciso que a gente tome cuidado com isso. O TSE tem essa obrigação constitucional, é parte da função dele dizer, vai ter eleição. Todos os processos estão em andamento. As urnas já foram checadas, estão sendo checadas, os partidos estão lá se arrumando para fazer suas inscrições, mas ainda não fizeram. Nenhum partido inscreveu
seu candidato lá, porque não é hora, não é a época, não tem a data certa para que eles façam isso. E hoje, no Brasil, nós estamos assistindo, e só não vê quem não quer, estamos assistindo os hotéis carregados de gente, estão fervilhando de reuniões, conchavos, alianças. Entrou em cena uma máquina que conspiram contra o Brasil. Eles não estão atrás de fazer política. Uma senhorita muito desavisada escreveu certa vez, aí num site, num jornal digital, que a política fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. Olha o nível de sanidade, né, que nós estamos chegando no Brasil. Como assim política fede? Como assim? A política é uma ciência, é um objeto próprio, tem métodos, é um sistema de análise. Como? A ciência está para nós como a água. Nós não vamos a lugar nenhum sem a política. Não há saída. Então, por quê? Que raios essas pessoas se deixaram atingir a cabeça para demonizar a política, denegrir a política? Ser dela que a gente precisa para realmente organizar a sociedade. E por que alguém quer satanizar tudo, uma ciência? Qual o propósito? E se você fizer um ponto de interrogação aí e começar a olhar em sua volta, que é o propósito do programa, que é a análise do cotidiano, você vai ver que tem muitas pessoas falando exatamente isso, denegrindo essa política. Eles partem de que Gedel Vieira roubou 50 milhões de reais, botou na mala, ele pega Gedel e generaliza, de propósito. O fim dele é dizer, os políticos não prestam, tudo roubam. Todos os políticos são iguais. Logo, a política não presta. A pessoa que escreve que tem a política fede, ela está olhando para isso o tempo todo. Ela não vê outra coisa. Ela não consegue se afastar, olhar o problema claramente e identificar, olha, é a corrupção que é o problema. É a formação moral dos nossos representantes que não presta. O nível de educação que os eleitores recebem que não presta, que é resultado exatamente desse tipo de representação que fede. Não é a política. A política, na verdade, deveria ser entendida como uma solução para a gente diagnosticar esses problemas todos e expurgá-lo da vida nacional, permitindo que as pessoas, ao invés de estar hoje, nesse período pré-eleitoral, nos calabouços, nos restaurantes, nos hotéis, nas fazendas escondidas, nos gabinetes refrigerados nas avenidas ricas e caras desse país, nas grandes cidades, de conchavam para tirar melhor proveito do sistema político que está degradado, está descolorido, corroído por esse tipo de fé pública. Ninguém acredita neles. Então, se ninguém acredita, qualquer um serve. Eles tiram o melhor proveito. Como tirar proveito disso? Aí eles fazem esse tipo de reunião que está aí. Aí começam a mudar as leis, alterar o Código Eleitoral, alterar fundo partidário, para se auto-beneficiar e criar um ciclo vicioso que permaneça, visando permanecer a política como está, porque estando assim, é fácil de um grupo organizado vencer qualquer eleição. Aí vão disputar quem se organiza mais dentro das coisas do Estado para tirar proveito do Estado para voltar e dominar a cena política do país. Isso é muito triste uma pessoa escrever isso, uma professora escrever isso.
um jornalista escrever isso e alguém pensar que isso é verdade. Não é verdade. Hoje, a gente tem sim que se preocupar se vai ou não vai haver uma eleição. Porque eleger, o verbo eleger, Carlos, ele nos dá e nos diz claramente a definição de que é uma escolha. Você vai escolher entre algo ou alguma coisa de interesse geral para muitos, para uma pessoa, para um grupo ou para uma sociedade. E essa escolha não pode ser uma escolha, já que você está elegendo entre propostas, que a prejudique. Então, você vai eleger a melhor proposta para uma pessoa, um grupo, uma sociedade. Então, o que é que nós estamos vendo hoje no Brasil? Nós estamos vendo realmente a discussão de propostas que sejam para melhorar a vida das pessoas, de um grupo ou da sociedade. Nós não estamos discutindo isso. Não é interesse o Ciro Gomes, para nenhum deles, vamos citar todos, né? Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro, Dória, Tebet e tantos outros, discutir exatamente o que a política pode fazer por nós. Discute-se o que ele quer que você pense. Olha que loucura, eles não apresentam, escolham, está aqui meu plano, vamos discutir meu plano. É possível imaginar que um candidato a presidente da República diga, sem provar nada, sem dizer como vai fazer, que vai tirar todo o endividamento das famílias brasileiras, vai zerar, vai lá no SPC Serasa e vai tirar todo mundo de lá. As pessoas foram para lá, o endividamento foi bater ali, porque o Estado empurrou, através de suas políticas, as pessoas para o empobrecimento. Então, em vez de tirar as pessoas de lá do SPC Serasa, por que então não melhorar a vida econômica e social da família brasileira para que elas consigam sair do SPC Serasa? Ele diz como é que vai fazer isso? Não diz. Ele joga um bordão dizendo, vamos tirar as pessoas do SPC Serasa, sem dizer de onde vai tirar dinheiro, sem dizer como é que vai fazer, sem dizer como é que vamos ser. Não há uma discussão. Há sempre as bravatas, né? É sempre a bravata. Lula do mesmo jeito. A ideia é baixar um decreto que... Baixar um decreto, ó, zerou a conta de todo mundo. Peraí, calote, né? Calote né? Geral. Calote. O brasileiro não é caloteiro, ele é um povo trabalhador, né? O governo tem operado para dar calote nas dívidas públicas dele próprio, né? Então, fica fácil para o governo também decretar, com a anuência do Congresso, um projeto de lei que simplesmente quita todas as dívidas. Calote geral. Né? Lamentável. E nós estamos, professor, se me permite, nós estamos preparados para essa eleição. E o que nós vamos eleger, professor? Eu coloco aqui a recuperação moral do Lula, né? Como havia dito antes, o caudilismo, né? O sonho caudilista, o sonho autocrático de Bolsonaro. Enfim, vale lembrando que Lula também... E lembrando que Lula também está querendo, já falando desde já sobre o controle da mídia. Quer dizer, o jornalismo sempre esteve na mira do Lula. Isso, para nós, é muito preocupante, porque todos os escândalos, até hoje, que foram para a justiça, sempre nasce do jornalismo investigativo. Sempre. Pode ver. Não é que o Congresso descobriu isso, porque o Congresso não descobre. Aliás, o Congresso só cobre, né? Só encobre. Sempre sai da mídia. Então, tem esse grande perigo também. Ou seja, é o caudilismo e a autocracia, né? Que dá no mesmo.
Nós temos Como que vai fazer, ser Celso, isso? Eu aí. gostaria de ouvir vocês dois, você, professor, e o Carlos, a respeito disso. Onde que Separe. vai chegar isso? Vamos fazer o seguinte, para responder isso, a gente precisa separar. Separar Lula e separar Bolsonaro. Porque estão tão juntos que as pessoas formam um pacote, né? Não pode fazer pacote. Eles são iguais, mas a gente precisa analisar separado. O Lula é um senhor decrépito. O Lula não se renovou. O Lula, desde que ele se aventurou a tentar se reabilitar diante da sociedade brasileira, empolgado pelo causuísmo judicial de Gilmar Mendes, de parte do STF, ele tenta voltar à vida pública para limpar sua biografia. Mas ele é o Lula, é o arquétipo de Lula, ele não é o Lula. Ele é um senhor decrépito, já quase senil, que não se renovou, não há um discurso novo. Lula vem elogiando as ditaduras pelo mundo afora, com a Nicarágua, com a Venezuela. Agora, mais recentemente, disse, se não me engano, no início da semana, disse que ele, no governo dele, não haverá teto de gasto. Ele não quer teto de gasto. É claro. Não quer porque ele quer gastar. Ele quer fazer exatamente o que era. O que fez. O que vem a ser um calote no plano real e toda a engrenagem. Calote no plano real. Pronto. Então, é um sujeito que ele mesmo se colocou para fora da vida pública nacional quando promoveu o desmonte da Petrobras, promoveu o maior escândalo de corrupção do mundo. Ah, não tem prova, tá? As provas são robustas. Eu vou dar só um exemplo. Anularam o julgamento de Sérgio Moro lá no Paraná. Gilmar Mendes fez isso, anulou. Fez lá tudo, ele babava. O ódio é tão grande de Gilmar Mendes, da Operação Lava Jato de Sérgio Moro, que quando ele vai fazer na segunda turma, na quinta turma, sei lá, a turma dele, ele babava assim, dando um vexame. E ele conseguiu anular o julgamento lá em Curitiba, na jurisdição do Sérgio Moro. Ele fez isso. Mas ele não anulou nenhuma prova. Todos os julgamentos daquela Lava Jato passou por todos os tribunais e foram confirmadas. E mais, por não ter anulado nenhuma prova, dentro dela tem um comparsa, vários, inclusive Zé Disseu. É o Palocci. Inclusive Palocci. O comparsa dizendo, o Lula é ladrão, o Lula é corrupto. Eu administrava a conta do Lula. O cara que deu dinheiro, outro comparsa disse, meu pai e eu temos dinheiro. Nós pagamos as palestras mentirosas, nós pagamos reforma de apartamento, nós demos dinheiro para o Lula. Então, como é que vai anular isso? Além disso, né, Lauro? A Odebrecht abriu a caixa de Pandora com todo aquele sistema paralelo que eles tinham. Né? Controle da corrupção. É a primeira vez na história da humanidade que a corrupção passou recibo. Exato. E num sistema. No sistema. Olha, nem na Dinamarca de Hammerlet, no rei da Dinamarca, lá de Hammerlet, os caras passavam recibo, porque não passa. Mas o Lula passou recibo. Querem reabilitar o Lula? Ok, vamos esperar isso. Então, mas vamos esperar que ele chegue e diga ao público, olha, meia culpa, eu errei. O PT errou. E nós estamos pedindo uma segunda chance. Ele disse isso. Não, então não tem reabilitação possível. Não tem Os acordos de leniência da própria Petrobras, que entrou
um sistema diferente de gestão, né, das estatais, a lei que foi criada em função do escândalo da Petrobras, a própria Odebrecht nos acordos de leniência, tudo isso não são provas de que houve corrupção. Eles fizeram esses acordos em cima, pautados na vontade administrativa da empresa, né? Não foi por uma contingência do escândalo de corrupção. Quer dizer, aonde que Gilmar Mendes se baseou junto com o restante da segunda turma para fazer o que fizeram com relação a esses processos em Curitiba? E olha, como nós separamos Lula do Bolsonaro, e nós já olhamos que é impossível uma eleição que permita reabilitar esse homem, temos que olhar agora para outra margem do rio. E essa analogia, eu queria que nós guardássemos essa história do rio com suas margens. Numa margem ficou o Lula, está lá, ladrão, corrupto, está lá. Ele vai ter que anular todas as provas, ele vai ter que anular todos os depoimentos de todos os seus comparsas. Se ele não fizer isso, ele é corrupto. Ele é o promotor do maior assalto ao Brasil em toda a história da humanidade. Então, lá. O Lula está nessa margem aí. Só te interrompendo, antes de você atravessar a margem para outra margem do rio, professor, lembrar também uma coisa que é notória, uma coisa que é o carimbo da realidade de tudo isso que você está falando. Poxa, os milhões e milhões e milhões que foram devolvidos, recuperados pela Lava Jato, que hoje a família Odebrecht está tendo a cara de pau de solicitar de volta os bens, tá? Confiscados. E isso ainda não está resolvido, tá? Tá lá, tá seguro lá no Supremo. Eu não sei quando que vão soltar isso, se vão soltar, né? Então, só para concluir essa comprovação de que houve realmente a corrupção. Correto? Agora vamos lá para outra margem do rio, professor. Então, como nós pedimos permissão para separar os dois e colocamos um numa margem do rio, agora vamos colocar o outro na outra margem. Na outra margem está Bolsonaro, porque nós separamos as duas coisas ruins. Essa margem do rio é a margem da conspiração. Lá em Hamlet, na Dinamarca, de Shakespeare, o reino estava sendo destruído porque a corte se apartou da sociedade dinamarquesa. A corte vinha envolta em conspirações, em assassinatos, em várias formas de homicídio, em corrupção, em pedofilias de várias maneiras, zoofilias com animais, uma degradação social terrível, com grupos criminosos organizados para assaltar os cidadãos e o Estado. Lá, na peça de teatro. Lá, em Hamlet. Lá em Hamlet. Que tipo de conservadorismo tinha lá em Hamlet? Lá em Hamlet. Ou seja, se nós falarmos de Hamlet e não colocar Hamlet na margem do rio junto com o Bolsonaro, você vai dizer, pô, você é lá na Dinamarca. Não é com o Bolsonaro. A coincidência não é de graça. Bolsonaro, desde que pisou naquele palácio, conspira contra a sociedade brasileira, contra a nação. É um conspirador. Ele afastou todo mundo que tinha à sua volta que pudesse levar esse país para o Estado de Direito normal. Só normal, nada excepcional. Só cumprir as leis. Só combater o crime organizado. Só combater a violência. Aquelas 10 medidas que Sérgio Moro, aliás, é uma compilação dele, não é só dele, é uma compilação.
mas que foi encaminhado para ajudar o Brasil a superar essa triste fase da sua história, está totalmente desprezado, está fora. E qualquer um hoje que se aventure a investigar qualquer amigo, qualquer familiar, qualquer pessoa ligada aos Bolsonaros, essa pessoa, principalmente, aliado político, qualquer pessoa, ela é descartada, ela tem seu assassinato de reputação confirmado, ela é destruída, ela é perseguida, quiçá, se duvidar, eliminada. Os escândalos de corrupções que assistimos diuturnamente no governo Bolsonaro se equipare, se equivale, aí só questão de proporção, a outra margem do rio. Não tem diferença nenhuma, que corrupção de R$1 e R$1 milhão é a mesma coisa, é corrupção. Pior, todo o processo democrático nacional está inseguro, eleito pelos processos, todos os processos que compõem a nossa democracia, como urna eletrônica, votação pelo sistema eleitoral brasileiro, dentro das leis eleitorais, essa pessoa foi para dentro do Estado e destrói as instituições, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, aparelha os tribunais todos, domina a Suprema Corte e pretende colocar mais gente lá para que ele tenha certeza absoluta de que não haverá problema com aquela corte. Ataca todos aqueles que investigam qualquer palavra que ele diga. É o caso de Alexandre de Moraes. Ele convoca diuturnamente, ele provoca as Forças Armadas diuturnamente para que ela faça uma opção por ele e ele não mede esforço. Ele promove todos aqueles que lhe servem das Forças Armadas para dentro dos cargos do Poder Executivo. Aumenta soldo, salários, tudo, gratificação, coloca mordomia, picanha, Viagra, ele enche de facilidade as Forças Armadas. Professor, eu acho que, me desculpe interrompê-lo, eu acho que nós estamos... eu acho que eu já assisti esse filme aí, tá? Não só o Hamlet, né, que agora ele está sendo encenado em Brasília. Eu assisti esse filme aí, que é uma das piores corrupções, que é corromper o ser humano, corromper um grupo de seres humanos que formam uma instituição que já foi a mais respeitada do Brasil. Sempre em primeiro lugar, que eram as Forças Armadas. Hoje, eu duvido muito dessa classificação, tá? Pelo menos com pessoas que eu converso, com fontes que eu contato, ouço histórias que eu não ousaria falar aqui, tá? Porque aí quem ia desaparecer seria eu, tá bom? Então, eu ouvi de uma fonte, há umas 3 semanas atrás, uma história tão absurda, mas tão absurda, que se a gente apresentar, vai falar, não, isso é teoria da conspiração, pô, você anda sonhando, né? O que você anda cheirando, bebendo, sei lá o quê. Então, essa corrupção... Então, isso é uma fake news. Essa corrupção, Carlos, essa corrupção é a mais séria de todas. É quando você corrompe o ser humano e não simplesmente as Forças Armadas. Só faltava isso, sabe? Então, professor e Carlos, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, mesmo que a pauta de hoje não dê para terminar com o nosso tempo, não tem problema. O próximo programa nós estamos aqui para continuar essa sequência. É muito importante isso,
mas querer corromper a democracia, corrompendo, aliás, corrompeu todos que se aproximaram dele e disseram: olha, eu sou seu aliado, né? Pessoas que lutaram ombreadas comigo, né? Durante escândalos de corrupção, e a gente trabalhou tão junto. Hoje, que tinha todo o meu respeito, hoje eu vejo no meio dessas pessoas que foram cooptadas por essa corrupção. Está corrompido. É triste, é muito triste um negócio desse. Então eu gostaria que a gente desse uma focada nesse ponto aí, professor. Celso, a coisa foi muito mais além, Celso. As Forças Armadas nunca tiveram no Brasil um orçamento como tem hoje. É um absurdo, meu irmão. As pessoas... um dos maiores orçamentos de defesa no mundo. E a coisa não ficou aí. Seria bom que parasse aí. Parou, né? Parou. Não. O processo de degradação social é muito preocupante no Brasil. Chega-se ao ponto de corromper os símbolos nacionais, as cores nacionais, a bandeira nacional, todos os símbolos nacionais foram corroídos, utilizados para um fim que não é especificamente aquele que é do patriotismo, da cidadania. Foi totalmente destruído. E mais, foi mais ambicioso. Nós estamos assistindo pela primeira vez em toda a história do Brasil, desde a colonização. Nós temos que lembrar que a igreja chegou no Brasil pelas grandes navegações do descobrimento, pelas companhias de navegações jesuítas que trouxeram a religião para o Brasil, o uso da religião política para a domesticação dos povos nativos, né, dos povos naturais, a entrada dos jesuítas no território nacional, com evangelização. Desde essa época, nós não assistíamos à corrupção da fé como estamos assistindo agora. Pastores são levados à posição de corruptores. Eles são intermediários da corrupção dentro do governo Bolsonaro, distribuindo emendas parlamentares em troca de ouro, em troca de transferências milionárias para suas contas pessoais. É a primeira vez que os evangélicos e outros religiosos entram para a política da forma mais errada, vendendo a fé, vendendo votos dos fiéis para o senhor Bolsonaro. Então, nessa margem do rio, nessa outra margem do rio, que é a margem da direita, está lá toda sorte de desgraça. É uma caixa de Pandora aberta. Todos os males estão saindo de lá. Então, veja, de repente, não se completou 4 anos e a nossa inflação é das 2 dígitos. Nunca, faz muito tempo que o jovem não sabia o que era inflação de 15%. Mesmo jovem, quem tem menos de 40 anos não sabe o que é isso. Agora está assistindo. Está assistindo o gás de cozinha quase R$200. A gasolina quase R$10. Aqui no Acre está R$12 em Cruzeiro do Sul. O quilo de carne é proibitivo até para passar na frente do açougue. O frango, que era alternativa de alimentação barata, ninguém compra. A cenoura, ninguém consegue comprar cenoura. Farinha, banana. Então, a caixa de Pandora abriu-se do lado direito do rio. Do lado esquerdo do rio, ela está permanentemente aberta, porque não foi tapada, não foi fechada. Lula está aqui dizendo que vai se reabilitar sem pedir perdão, sem pedir desculpa pelo que fez, indo para um processo eleitoral. E eu agora posso voltar à pergunta que meu irmão me fez agora. O que é que nós vamos eleger? Há uma eleição entre duas coisas ruins? É possível eleger? É um plebiscito.
Nós estamos indo para um plebiscito. Escolher entre duas coisas ruins. Eleger. Sobretudo porque aquela sopinha de letras que são os partidos, esse pluripartidarismo que nós temos, está em conluio com qualquer uma das margens. Notadamente, o sujeito oculto de toda essa equação, que é o Centrão. Perfeito. Né? Olha que desgraça, para onde nós estamos indo? Dia 2 de outubro, um processo eleitoral completamente desgastado para fazer um plebiscito entre duas forças ruins. Isso não é eleição, não é eleger. Nós não podemos eleger. Fazendo uma analogia, professor, é colocar ambos os que estão qualificados na margem esquerda e direita do rio numa mesma margem. Juntar os dois e vamos colocar aqui. Obrigado. O que aconteceu com a ideia, né, de se criar um centro democrático nacional? O que aconteceu? Aconteceu que fizeram de propósito chamar de terceira via. No Rio tem duas margens, não tem terceira margem. O Rio, aquela analogia que eu pedi que guardássemos, não tem três margens, só tem uma margem A, margem B, a margem esquerda, a margem direita. Não tem uma terceira margem. Então, terceira via, a terceira margem, é coisa para ser descartada. Não tem essa margem, não existe. Existem duas, Lula e Bolsonaro. Esse centro democrático, os seus mentores não tiveram a sabedoria ou não quiseram colocar, como propôs Carlos, Lula e Bolsonaro na margem esquerda, porque são de lá, e construir um projeto de país que reunisse programas de melhoria de vida, de combate à corrupção, de combate à pobreza, à fome, à ignorância, o subdesenvolvimento, a distribuição de renda, acesso à terra, à saúde, à educação, à infraestrutura. Ninguém foi dizer nada que pudesse minimamente construir essa margem direita. Foram fazer eu primeiro, depois eu. Não houve altruísmo, houve um egoísmo. E continua havendo. O único que cedeu, por incrível que pareça, foi o mesmo cara que todos atacaram. O Centrão atacou, a margem esquerda atacou, todos atacaram. Foi Sérgio Moro que disse: olha, eu renuncio à minha candidatura, para que a gente forme um centro e construa uma margem que possa levar para a sociedade uma mensagem de paz, para substituir essa cultura do ódio, essa polarização. Vamos fazer um projeto de país que reestruture as carreiras, reestruture as políticas públicas, que reconstrua a nação, que reúna novamente o povo, sabe? Una o povo que está apartado, está dividido entre duas margens absolutamente nocivas. Isso não foi feito. Eles não quiseram, foi de propósito, não pode ser de outra forma. A lógica que eles usaram foi construída para não funcionar. Mas ninguém diz isso para a nossa sociedade. Porém, Lauro, isso leva à tua abordagem inicial a respeito de uma cidadã que colocou que a impressão que ela tinha é que a política é suja, né? Por quê? Porque, na verdade, nós, no Brasil, para 2022, e não necessariamente só por conta da eleição, mas pelo processo que temos vivido nos últimos anos, incluindo o Bolsonaro,
que não completou ainda seus 4 anos de governo, está sendo tóxico. É extremamente tóxico. A questão de se constituir uma opinião clara a respeito dos meios que os políticos usam para tratar da política da forma mais abominável possível. E Celso, você tem razão. Olha, você tocou aí, não vai ficar se a gente dar uma pincelada lá, não. Acho que nós temos sim a obrigação de falar sobre aquilo que você colocou aí, que não é sublinear. Não é. O tecido político, ele está corroído. É como se alguém jogasse ácido lá, não é? Ele está corroído. Todos sabem disso, mas isso é bom. Para eles, isso é muito bom, porque onde tem medo, eu posso vender uma solução barata, que afaste o medo. E esse é o ponto. Porque o senhor Lira, Arthur Lira, um bolsonarista, perverso, ardiloso, vem falando em semipresidencialismo. Não foi isso que o meu amigo Celso levantou? Bem no meio dessa que eu classifico como corrupção ampla, geral e irrestrita, porque não tem restrição para essa corrupção. Nada. Nós temos um engavetador geral da República, nós temos todos que foram corrompidos, cooptados, né? Que é poeticamente chamada de aliados, certo? Esse pessoal todo compõe esse grupo da corrupção ampla, geral e restrita. E hoje nós temos um primeiro-ministro, né, Lira, que está aí tocando lira, né? Vendo o Brasil pegar fogo. Então, vamos entrar nessa aí, o semipresidencialismo. Por que, professor, essa solução? Que não é solução, né? Encontrar uma solução, saída, né? Por que essa sugestão? Estão tentando encontrar uma saída. É isso. Estão tentando encontrar uma saída. Como o tecido está corroído, jogaram ácido no tecido político, então está todo mundo assustado. Olha, eu tenho aqui a relação. Fiz aqui uma pequena relação enquanto nós estávamos conversando. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet, André Janone, Felipe Dávila, Leonardo Péricles e Vera Lúcia. São todos os candidatos. Olha, são poucos países que lançam tanto candidato, né? Como o nosso. Todos aqui são candidatos. É o produto da sopinha de letras. O produto da sopinha de letras. Aí você pega uma peneira com vários níveis de malha e joga tudo isso na peneira de cima, a mais grossa, e começa a chacoalhar. Sabe o que vai acontecer? Na última peneira, lá embaixo, vai ter um monte de coisas iguais. Aqui, tirando o Bolsonaro, que é da extrema-direita, todo mundo é socialista. Todo mundo é satélite do PT. Inclusive, me desculpa, eu tenho que falar, eu tinha prometido para Carlos que eu falaria, e o senhor PMDB, que hoje chama-se MDB, que foi abrigo do RN8, do Partido Comunista, do Partido Socialista, de tudo, de todos os comunistas do Brasil, quando acabou o pluripartidarismo em 64. E aí tem União Brasil. Mas peraí, Laura, ele não ficou junto com o Bolsonaro? Não fica, não. Porque dentro do União Brasil é um balaio de gato. União Brasil tem bolsonarista, tem muito. E daqueles que são
Um dos piores bolsonaristas que você vai conhecer está dentro da União Brasil. Que eles ficam quietinhos, sabe como é que é? Eles ouvem aqui e entregam para o Bolsonaro, ouvem aqui e entregam para o Bolsonaro. É tipo um dedo duro. Então lá. E aí, o que isso significa? Significa que nós estamos ainda na armadilha das duas margens do Rio. Nós não saímos de lá. E o que isso tem a ver, Lauro, com o semipresidencialismo? Tudo. Tudo. Acredite, tudo. O parlamentarismo no Brasil já foi tentado 3 vezes. Uma vez, ele foi implantado por Dom Pedro II, lá em 1845. Um pouco antes da nossa independência do Brasil. Lá no estabelecimento da República, perdão. Lá no estabelecimento da República em 1889. Um pouco antes. Eles colocaram lá um gabinete que era o conselho do rei. Mas ficou tão poderoso? Ficou tão poderoso. Eles elegiam, eles faziam leis, eles... Aí o que fez o monarca? Acabou. Peraí. Eles ficaram contentes? É a mesma turminha que vai lá depois conspirar para que desse um golpe em 1889 e estabelecesse a República no lugar da monarquia. E bota o rei para correr. Às 1h30 da tarde, o cara lê lá a carta mandando o rei embora. O Conde de Deus faz uma carta de despedida emocionante. Mas não tinha jeito. Foi escoltado, foi embora. Em 1961, cai o governo por renúncia de Jânio Quadros. O seu vice era um comunista, que nunca ficou provado que ele era comunista. Depois ele tem uma simpatia e vai por aí. Que era o João Goulart. Era do Centrão também? Exatamente. O que é que nós estamos experimentando até a redemocratização do país? O revezamento no poder da mesma oligarquia descendente dos governadores provinciais da antiga República. São seus herdeiros, filhos, netos, correligionários, apadrinhados, que estão instalados até hoje no poder no Brasil e que não largam. E são tudo centrão. Tudo centrão. Eles se dizem liberais. Claro. Eles se dizem liberais. Mas já diziam liberais lá no Partido Liberal Paulista, no Partido Liberal Mineiro, né? E que são do Nordeste, são esses descendentes, filhos, aderentes, correligionários, afiliados, que estão aí. Renan Calheiro, lá do Nordeste, Collor, essa gente que está aí, Sarney, não é? São esses mesmos que estão aí. O neto do ACM. O neto do ACM, o Barbalho, lá de Pará. Que lá são os netos do Campos, que, aliás, do Eduardo Campos, que eram netos do o vô deles era ali de São Paulo. De Pernambuco. Como é que é? De Pernambuco, Eduardo Campos. Sim, eles são netos de outra geração. Como o tecido está corroído, o que está dizendo Bolsonaro? O comunismo tem que ser combatido na origem. Ele está dizendo isso. O medo do comunismo. Nós temos que chamar o exército. Nós temos que controlar a imprensa. Nós temos que controlar as eleições.
É a linguagem. É a mesma linguagem utilizada em todas as outras tentativas para trás. Todas, igualzinho. E aí entra a história antes de dar Lula, antes, porque já sabe que pode perder. Antes de dar Lula, nós vamos colocar um semipresidencialismo no Brasil, reduzindo o poder do presidente e aumentando o poder do parlamento no controle do orçamento das políticas públicas. Nós vamos executar o orçamento. Essa mesma desculpa foi a desculpa para não fazer Jean Goulart assumir. Foi a mesma desculpa por Dom Pedro II para dar um jeito na revolta dos tenentes, dos sargentos, dos militares, da maçonaria, que não teve jeito, que acabou vindo a República. Então, o semipresidencialismo tem vantagem, tem algumas coisas boas no semipresidencialismo, né? O presidente perde essa força que tem hoje, né? Tudo é ele é o supremo de tudo, né? Passa a ter um outro controle, que é o controle mais efetivo. Dizer, né, Lauro, só fazendo uma parte para esclarecimento, que quando você vê o poder judiciário e o poder legislativo, você vê uma composição de pessoas, né? Tantos parlamentares, sejam deputados ou sejam senadores, tantos juízes no sistema judiciário em geral, porque não pode se fazer a leitura só do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal se faz a leitura hoje porque, além de cuidar da Constituição, ele cuida do foro privilegiado, da corrupção dos políticos. Do assassino de galinha alheia, né? E isso da equação, nós nem teríamos que nos preocupar tanto com o Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, ele não teria que se preocupar tanto com... Como se preocupa. Como se preocupa. Agora, quando você vai para o poder executivo, opa, para lá. Você não tem esse contingente de gente compartilhando o poder executivo. Você tem um presidente. É muito poder para uma pessoa só. E tem um detalhe aí nisso tudo. Tem um detalhe nisso tudo. Tem um presidente que, se um ministro abrir a boca, ele está fora. Se qualquer um de seus auxiliares se der uma sugestão... delegado de Polícia Federal resolver... Polícia Federal, pronto. Polícia Federal, tá aí. Qualquer um que abrir a boca, ele é trocado. Ele é trocado. Ele é defenestrado, ele vira inimigo da pátria, não é mais patriota, é comunista. Aliás, todo mundo é comunista, né? E ele se diz o presidente, eu não estou falando porque é Bolsonaro, não, mas é só para continuar dimensionando a figura do presidente num sistema presidencialista. Ele ainda é o comandante supremo das Forças Armadas. Como se não bastasse, né? E é por isso que ele diz o meu exército, né? Ou dizia, né? Porque agora está tomando vergonha na cara, deve ter tomado uns puxões de orelha para isso. Nada é tão ruim que não possa piorar. Quer ver? Esse modelo presidencialista aí, olha só que eu vou ler aqui. Peço licença para ler aqui, porque eu não decorei tudo isso aqui, sabe? Eu tenho aqui, num artigo que escrevi, que está em disputa eleitoral em 2022, lá em outubro, olha lá, um presidente e um vice-presidente. Alright? Alright. 513 deputados federais, não é? Yeah. 81 senadores. Só que agora vai ser um terço disso. Correto. O que é muito. Né? Um terço é muito. Um terço já é overdose. Já é overdose. 27 governadores. Tudo com prerrogativas de presidencialismo. Eles vão mandar. Vão fazer as coisas lá dentro do Estado. Né?
Tanto é que ele, o governador, é o chefe da Polícia Militar. Exato, a diferença é essa. 27 vice-governadores, right? Right. 1.058 deputados estaduais, que é a base, É a base do presidencialismo no Estado, né? do Estado. Ou federal, né? Base do presidencialismo federal. Federal. 5.570 prefeitos, quando a eleição é do prefeito. É o presidente no município, né? O presidencialismo lá no município. Lá no município. Mais 5.570 vice, que é o vice-presidente no município. No sistema presidencial, eles que mandam. Eles que mandam. E 60 mil vereadores, que é a Assembleia do município. Então, o modelo presidencialista que vai executar o orçamento na mão dessa carga de representantes. Aí você pergunta, e aí, Lauro, o que isso quer dizer? Quer dizer que a corrupção tem essa base aí. Você precisa de dinheiro para sustentar uma dimensão dessa com o imposto do cidadão. E aí, amigo, essa história de que, mas o semipresidencialismo é bom. Para quem? Olha, porque hoje, olha a loucura, seria prerrogativa do parlamento, do legislativo, na União, nos estados e no município, a fiscalização do orçamento. Eles têm que aprovar o orçamento, que não tem nada a ver com ele. Ele não faz o orçamento. Quem faz o orçamento é o poder legislativo, é a prerrogativa dele, que ouve a sociedade, levanta as necessidades, dialoga com a sociedade para que elas suportem, através do tributo, aumento ou diminuição, aquelas despesas. Ele compõe isso numa peça de planejamento, 3 peças, PPA, LDO e LOA, e envia para o Congresso Nacional para eles examinarem. Sim. Eles vão lá analisar, vão lá, tá o quê? Aprovamos. Ou seja, é competência do Poder Executivo, correto? Fazê-lo. Fazê-lo. E depois vai remetê-lo para o Legislativo. Fazer a fiscalização. Isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui está certo, isso aqui é errado. Essa prioridade não é nossa. Não, aqui até fazer a aprovação. Que deveria ser, que deveria ser o responsável pela fiscalização, né, professor? Isso. Porque hoje não há fiscalização. Hoje, todo o orçamento é refém do Centrão. O professor vai chegar nesse raciocínio já, Celso. Todo o orçamento é refém, está na mão do Centrão hoje. Então, quer dizer, hoje o Executivo olha a desgraça, nem executar faz. Né? Nem o papel do Executivo faz. Agora ele vai... Vamos lá, através dessa explicação professor. do orçamento, ele vai nos dar o entendimento do porquê do semipresidencialismo. É isso, professor? É isso. Olha só, exato. Celso. Eu gostaria que você, professor, falasse, tá? De uma forma bem didática para o nosso público poder assimilar bem isso. Por que você explicou aí o presidencialismo, ok? Agora, por que o semipresidencialismo? O que vai mudar a princípio e depois explica em mais detalhes, né? Mas, antes de tudo, para que a gente possa formar aqui um quadro, né? O que vai mudar? Se der para seguir essa sequência, eu acho que vai ficar um pouco mais didático até. Se vier o semipresidencialismo, vai mudar muita coisa. Mas, antes, é preciso que a gente compreenda assim, o Executivo fez o orçamento, ouviu a sociedade, preparou tudo, disse, olha, vamos resolver a ponte lá no Igarapé do fulano de tal, a saúde lá em Cribobó está ruim, nós vamos melhorar o sistema de saúde lá, etc. A gente faz isso no Brasil inteiro. Beleza? Beleza. Fez o orçamento? Mandou para o Legislativo, ele vai olhar, lá em Cribobó não, essa ponte não.
vamos deslocar isso aqui para aquilo ali, para aquilo lá. Aí aprova o orçamento. Aprovou o orçamento, Celso, acabou a função legislativa. Já era. O governo federal não precisa de mais nada dessa gente. Nada. O que é que ele tem que fazer agora? O presidente sanciona as 3 leis e publica. Bom, o orçamento agora vai começar a gastar o orçamento. Aí aquela ponte lá, que foi tirada pelos parlamentares, o governo vai lá e começa a fazer. Aí o legislativo ei. Aí não, doutor. Está errado. Você está aplicando o dinheiro errado. Não é para ir, é para ali. Começa isso é só um exemplo, né? Começa a fiscalizar a execução do orçamento, que é essa a função dele. A outra função, outra prerrogativa deles, é a elaboração de leis. Projeto de leis de autoria do legislativo que altera a vida da sociedade. Um exemplo, a questão do aborto, né? Vamos mexer na lei do aborto. Já está tudo. Foi feita uma consulta popular, todo mundo se manifestou, aí gerou uma lei dizendo, o feto anencéfalo, estupro, assim. Aí disse lá como é que nós vamos tratar o aborto no Brasil. Foi publicado, foi aprovado nas 2 casas e foi sancionado pelo presidente, foi publicado. Esse aí é o modelo ideal, né, que você está descrevendo. Não, é assim. Não, é assim. É assim o presidencialismo, Celso. É assim o presidencialismo. Aí, Celso. É o modelo ideal. Aí aprovado. Fez a lei. Beleza. Sim, na teoria, o governo não implementou nenhum programa para fazer isso. O legislativo vai lá, ei, parou. Se tu não fizer isso lá, negócio da lei, nós vamos aqui abrir um processo, sei o que. Fiscaliza, entendeu? É por isso que no sistema democrático, presidencialismo, em todo sistema democrático, você vai encontrar o sistema de freios e contrapesos. É o legislativo, que fiscaliza o governo federal, e o judiciário para fazer trabalhar na lide, entre as partes em conflito. Ele está ali para mediar, vamos lá, e resolver essa questão na interpretação das leis e da Constituição. Pronto, é assim no sistema, tripartite. Em equilíbrio, são harmônicos. Ninguém manda mais que ninguém, mas cada um tem suas prerrogativas. E funcionaria assim no sistema em equilíbrio. Acontece que o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva agridem esse equilíbrio o tempo inteiro. O Brasil escolheu, em consulta popular plebiscitária, entre ser uma democracia ou ser uma monarquia. Ser uma república ou ser uma república ou ser uma monarquia. Foi feita uma consulta popular e o povo inteiro, nós não queremos monarquia. Nós queremos uma república. O povo brasileiro, isso é cultura. Isso é a construção de um país. Isso é a cultura de um país. É como ele quer, como ele se vê. Mesma coisa. Olha, nós vamos fazer o parlamentarismo ou o presidencialismo. Fizeram essa consulta, do mesmo jeito. A população inteira foi lá e disse, não. Nada de parlamentarismo. Nós queremos presidencialismo. É um sistema cheio de falhas. A gente já falou que o presidente, se ele não respeitar a lei, ele vira um autocrata, né? Se ele chutar a Constituição, ele vira um ditador. Isso que o Bolsonaro está fazendo aí. Toda hora fragilizando as instituições, atacando a República, atacando as leis, atacando o equilíbrio entre os 3 poderes. É então, aí que eu entrei e falei, você está falando o modelo ideal. Hoje, nem essa função ele está cumprindo, porque é o Centrão que está governando. É aí que ele está preocupado. É isso que Carlos quer que a gente fale, que a gente chegue lá, olha, como é que isso pode ser consertado com o semipresidencialismo? Não dá. Porque a base de sustentação que está aí é a mesma que vai ficar no outro. Vai ser até pior, sabe por quê? Se hoje, com as emendas parlamentares,
ao orçamento da União. Orçamento secreto. Exatamente. Você tem aí... Emenda do relator. Olha, é só o Brasil que tem esses... 19 bilhões de reais na mão dos caras lá no Congresso. Ou seja, eles não estão fiscalizando mais o orçamento, eles estão executando o orçamento, que é prerrogativa do Poder Executivo, não é dele. Quer mais uma desgraça para completar? Dizem que não há mal e sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né? Mas vamos lá. E nada é tão ruim que não possa piorar. Que não possa piorar. Nós temos uma lei eleitoral que dão a esses homens. Tá aí para você ver. Olha só o que diz o Fundo Partidário Eleitoral aí. R$ 5 bilhões de reais, mais 939 milhões para manter o partido, para ele funcionar, comprar papel higiênico, cafezinho. Se somar tudo, dá quase 6 bilhões de reais. Se eu pegar 6 bilhões de reais e somar com 19, nós vamos ter 25 bilhões de reais do orçamento público, dinheiro da população, na mão de poucos para executar o que eles quiserem, porque isso aqui está previsto sem lá. Sem dar satisfação do que foi feito depois. Exatamente. Mais isso. O PL 19 é isso aí. Está na mão dos caras, eles gastam. Eles não dão nem satisfação, porque foi pedido pelo Supremo Tribunal, pela Procuradoria, pela OAB, pela transparência. Mas é que isso infringe a independência dos poderes. Aí, como é que vai funcionar o parlamentarismo, o semipresidencialismo, em cujo todo a execução do orçamento é pelo parlamento e não mais pelo presidente? O presidente passa a ser só chefe de Estado, representar o país, é a rainha da Inglaterra. Não serve para nada. E o que é pior, ele nem, não é um parlamentarismo, ele não consegue destituir o gabinete executivo. Tem que passar 4 anos com aquele gabinete, porque eles que mandam. Então, o que era ruim pode ficar muito pior. Qual é a base disso tudo? A base disso é o nosso sistema pluripartidarismo, que tem 32 siglas, que eu até relacionei aqui, eu não vou ler, porque um monte de partido, um monte de presidente, um monte de interesse. Essa é a verdade da sopinha de letras que... Né? É aí que entra o toma lá da cá. Exato. Aí fragiliza qualquer sistema, seja ele presidencialista, semipresidencialista. E veja só, parlamentarista. Veja só, aquele momento em que eu pretendi, mas eu sei que só dei uma noção, mensurar o que representa no sistema presidencialismo o poder do presidente, com tudo isso, ele ainda precisa do toma lá da cá. Porque, assim, nosso sistema eleitoral é fajuto. Não é feito para dar certo. De propósito, não é feito para dar certo. O seu Gilmar Mendes é culpado. Lá, quando foi para julgar a cláusula de barreira, lá atrás, lá muito atrás, ele fez de tudo para permitir que não implantasse a cláusula de barreira, favorecendo os partidos nanicos. E aí, eles se juntam. Diga-se, partidos nanicos que têm um dono. Dono. Eles são donos, são proprietários. Exato. Se você olhar na lei, a lei dos partidos políticos, o primeiro artigo diz o seguinte: os partidos políticos são organizações privadas. Exato. São empresas mal geridas. Ou, como diz minha mãe, não, meu filho, bem gerida. Porque eles se alimentam
do Estado. O que eles fazem? Pulverizado, um presidente, um governador, um prefeito, não consegue fazer uma base parlamentar que dê sustentação às suas políticas. Exato. O que ele tem que fazer? Ele tem que aceitar coligações, eles têm que fazer um pacto chamado presidencialismo de coalizão. Ele vai juntar um monte de pequenos para formar uma base para governar. E essa, vamos chamar como fala o peão de fazenda, né? Essa juntação é dinheiro. Os caras não vão lá porque tem os olhos azuis. Eles vão lá porque foi prometido um cargo, um ministério, uma secretaria, grana do orçamento. Aí eles juntam essa galera todinha. É a base do Centrão. É nisso que eles são bons. Fazer o presidente refém através de chantagens. E se mantém. Pode entrar e sair. Lula, foi assim com Lula, foi assim com Fernando Henrique, foi assim com Sarney, foi assim com Temer, foi assim com Dilma, é assim com Bolsonaro e será sempre assim enquanto o nosso sistema eleitoral, enquanto a população brasileira não se levantar e exigir que as coisas sejam diferentes. Senão, nós estamos falando aqui apenas de uma eleição de faz de conta. É um pacto da mediocridade. O cara faz de conta que vota, o cara faz de conta que é eleito e a sociedade faz de conta que acredita. É um faz de conta. A eleição de 2022, dia 14 de outubro, não é uma eleição. Não haverá uma eleição. Haverá, no muito, um plebiscito entre continuar como está, porque Lula e Bolsonaro estão na mesma margem do rio. Porra. Não há. Pode ser que exista por aí um golpe diferente. Bolsonaro, sabendo que vai perder, ele pode tentar o que ele já vem fazendo. Botar o exército na rua, mas aí é uma outra história, é um outro programa que ele tem que fazer para analisar essa maluquice que é o governo Bolsonaro. Eu escrevi um livro chamado Bolsonarismo no Divã, em que, baseado numa tese de um professor Snyder, né, eu fui olhando, comparando o que o Snyder fala com o que ele vem fazendo, né? E contei um casinho fictício para fazer uma exemplificação de uma pessoa acometida pelo bolsonarismo depois que a ficha cai. O cara acreditou, como eu acreditei no Bolsonaro, como muitos acreditaram no Bolsonaro, mas quando você, e acreditamos por causa da Lava Jato, e o antipetismo, o anticomunismo, quando você examina friamente quem é esse homem, é um homem extremamente perigoso para a nação brasileira. E só se dá conta depois que você tem acesso às informações que a gente tem, né? A gente fica nesse meio, a gente fica sabendo, quando você olha o que Bolsonaro fez no passado, o que ele fez quando estava no Exército, o que ele fez quando ele saiu do Exército, foi lá para o Rio de Janeiro ser vereador, o que ele fez aquele curto período de vereador, depois como deputado federal, quando você começa a analisar o que ele fez dentro da casa... E veja o que ele fez em termos de família, né? O que é pior, né? Ele corrompeu a própria família. A própria família. Ele formou uma gangue. Então, essa história é um programa que... É um outro programa. Essa história de dizer Deus, Pátria e Família, essa fuleiragem precisa ser desmistificada, né? Bandido bom e bandido morto, né? Essas coisas precisam ser ditas para a população. Qual a origem disso? Por que ele está falando isso? Isso não é conservadorismo. Não é. Isso é extremismo. Isso é oportunismo político. Isso é o uso de expressões que já estão no consciente das pessoas de forma a manipular a população. Criar esse rebanho de gente que não pensa mais, né? Criar teorias das conspirações, uma atrás da outra, através das fake news multiplicadas por robôs sistematicamente no meio de comunicação. Nós temos que
fazer um programa até para analisar isso com mais tranquilidade, porque senão esse programa, me permita, eu estou amando fazer isso aqui, mas ele levaria 2 semanas direto, né? Você tem que editar, né? Tem que cortar os pedacinhos. Se me permite agora, professor Lauro e Carlos, eu gostaria de falar com o nosso público, né? O propósito dessa série de programas é exatamente essa aula que o professor está nos dando, né? E nós intervimos aí com mais assuntos e tudo mais. O nosso propósito é esse. É essa a linha editorial do status quo, ou estado de coisas. Tá? Então, é dessa forma que nós vamos levar esse programa com muita seriedade e avisando já, eu acho que vocês vão ficar contentes também, né? Essa notícia de primeira mão, em breve também em podcast, em todas as plataformas, tá? Então, aquilo que se passa aqui, você vai poder ouvir a hora que você bem entender, a hora que você puder, né? Em podcast. Então, toda a nossa série de programas. E tem mais 2 programas aí que vocês vão ver ao longo da semana, aí, mais lançamentos de programas. E o Giro Rápido, No Contexto, um programa que eu faço solo. E está aí... Já pode falar, né, professor? Eu acho que sim, né? Está aí também um solo do Lauro também, que vão ser programas breves, tá? Para que você possa ouvir, inclusive, em podcast. Então, nós vamos ter em vídeo, em podcast, vai estar aí no acervo do portal Estado Brasileiro. Enfim, isso aí que eu queria colocar, tá? A gente precisa agora retornar à Dinamarca. É hora, né? Porque qual é o assunto da Dinamarca? A traição, um assassinato, né, do irmão contra o outro. E como dá início a trama lá, né? Shakespeare é muito esperto, né? Shakespeare coloca o príncipe Hamlet enxergando o fantasma do pai que lhe cobra vingança. Então, todo o contexto desenrola-se a partir da tentativa do príncipe Hamlet de vingar a morte do pai, cometido por Cláudio, seu tio. E o que isso tem a ver com o Brasil? Tem. Porque o Hamlet, que está lá na margem do rio, que nós colocamos, nós temos que tirar ele de lá. E deixar lá o lugar vago, ou deveríamos fazer isso, para ocupar os homens de bem lá. E o que nós vamos fazer com a vingança de Hamlet? Olha, nas urnas, dia 2 de outubro de 2022, nós vamos ajudar Hamlet a fazer, o príncipe Hamlet, a fazer a sua vingança. Não tem outra forma, porque quem está ferido de morte, quem foi assassinado ou tentar assassinar de forma traiçoeira, covarde, ardilosa, foi a sociedade brasileira. Nós precisamos ter a coragem de Hamlet, se bem que no momento em que ele está com uma caveira na mão, aparentemente sozinho na cena, ali a condição humana aflorada, ele diz assim, ser, é famoso, né? É ser ou não ser, eis a questão. Eis a questão. Só que Hamlet, na cena, parece estar só, mas não está. Todos os outros estão escondidinhos atrás dele, vendo a cena da sofreguidão de uma pessoa que pensa em fazer ou não fazer a vingança, executar a vingança. Eu, no lugar de Hamlet, soltaria caveiras. Não. Não estou falando com uma caveira. Eu tenho que falar com o nosso povo, com a sociedade. Nós temos que ter a coragem
de dizer que a eleição de 2022 não vai eleger. Não é possível escolher entre o mal e o mal. Nós temos que vingar, no lugar de Hamlet, a nossa sociedade. É dizer não, é ir lá e não escolher. Essa é a grande vantagem. Se eu não escolho, portanto, não há eleição possível. Se é voto branco ou voto nulo, eu não estou falando sobre como nós vamos usar as armas. Estou dizendo para que aqui, essa arma, essa grande arma, possa dizer claramente que esse processo não é uma eleição. É um plebiscito entre duas forças do mal. Eu acho que é isso. O golpe já foi dado. Eu não quero ser Hamlet sozinho. O golpe já foi dado, então, né, Lauro? A foi. verdade é essa. Né? Ele já está em execução. Está em execução, já foi startado, né? Bom, gente... Mas ele pode ser cessado, ele pode. Pode. Pelo menos em forma de mensagem pode, né? Pode. Galera do bem, o nosso horário já estourou, não está estourando, não. Então, nós não vamos cumprir o roteiro de hoje, né? A pauta completa do programa de hoje, mas no próximo nós já vamos estar aí continuando esse assunto e vamos fazer assim essa playlist de O Estado de Coisas, né? Vai ser um retrato, vai ser o retrato oficial do status quo. E um mapa para que todos nós possamos nos orientar, né, para sair dessa, para poder discutir com propriedade, né, e não ficar com esse embate, né, ódio daqui, ódio de lá. Então, sem ódio, gente, vamos estudar junto, com muito amor, é esse o nosso caminho. Eu gostaria de dar aí o minutinho final para o Carlos, minutinho final para o professor Lauro, e para que a gente possa encerrar o programa de hoje, tá? Com tristeza, por mim e por todos nós, né, aqui, nós ficaríamos aí, por 24 horas no ar, mas vamos passar aí, eu vou passar a palavra então para o Carlos, né? Carlos Ferreira, o seu minutinho final aí, querido. Foi um prazer estar com vocês aqui, meus amigos. Foi prazeroso demais a sua companhia, professor Lauro, e com certeza muito enriquecedor, assim, extremamente enriquecedora, tá? E é isso aí, pessoal. A gente agradece por vocês estar aqui participando conosco. Como eu falei no início, complementando da mesma maneira, estamos aqui para fazer a busca da lógica das coisas. Encontrar uma lógica que nos dê o norte para nós entendermos em que processo esse cotidiano da nossa sociedade está se colocando no seu dia a dia, quando a gente avaliar as coisas pelo retrovisor da nossa história e pelo momento atual e aquelas perspectivas que temos aí de curto prazo. Muito obrigado. E, Lauro, foi enriquecedor. Muito obrigado, especialmente para você, querido professor. Professor Lauro, vamos lá. Olha só, eu estou honrado, muito honrado, como raramente me senti na vida, de estar na companhia de vocês dois, do seu público, Celso, seu público, Carlos. Agradecer a paciência de todos, né, para acompanhar, né, esse diálogo entre amigos, e que eu espero, do fundo do meu coração, eu não tive essa oportunidade.
Eu sou do tempo do regime militar, isso não existia, essas coisas eram escondidas. Na universidade, o debate é muito limitado, embora nos cobre, né, o desenvolvimento da crítica, mas hoje eu me senti à vontade aqui, vocês me deixaram à vontade, isso me ajudou até a falar mais do que habitualmente eu gosto. E, mais uma vez, quero deixar aqui registrado o tamanho da minha satisfação, da minha honra de estar aqui na presença de você e de seu povo. E agradecer. Né? Eu acho que a palavra certa é gratidão. Gratidão pela oportunidade de conversar com o seu público, conversar com você, Carlos, conversar com você, Celso. Isso, para mim, é um momento muito importante. Eu tenho certeza que falo em meu nome, em nome da minha família, em nome dos meus amigos, em nome do povo acreano. Muito obrigado a vocês. Bem, daqui de Curitiba e daí também, né, Carlos, de Santa Catarina, nós que temos, sabe, queremos demonstrar aqui toda a nossa gratidão por essa colaboração, professor Lauro. Você realmente nos embriagou, né, com seu conhecimento e espero que a gente tome um porre toda semana aqui, 2 vezes por semana, né, dessa embriaguez, sabe? Eu costumo usar esse termo, né? Eu me embriago nisso. Então, eu agradeço de coração, a gratidão é toda nossa, sabe? Pela sua participação. E agora aqui conosco, né? Já fixando aqui na nossa equipe. Então, obrigado a você que está nos assistindo, que está aí curtindo, compartilhando, assinando o canal, nos dando essa força, né? Prestigiando o jornalismo independente. Aqui, como vocês veem, não estamos aqui para alisar ninguém, nós estamos aqui para pôr o dedo na ferida, para saber, para que vocês saibam onde está o podre de tudo, o câncer de tudo isso, né? Para que nós possamos nos libertar disso, tá? Eu agradeço de coração, professor, agradeço você, Carlos, sempre ombreado conosco aí, agradeço a todos vocês, gratidão e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.